Independente do que você está passando na sua vida agora, você tem uma escolha. Vivemos num mundo de muita desigualdade e muitas injustiças. Por outro lado, também temos muitas oportunidades para mudar esse cenário que a gente vive hoje. E fazendo uma analogia como se a vida fosse uma grande maratona, todos nós iniciamos essa jornada num percurso do caminho, em algum quilômetro. Um mais à frente, o outro mais atrás, outros mais atrás ainda. Mas independente de onde você está agora, saiba que você pode alcançar o seu objetivo, aquilo que você tanto deseja, desfrutando durante todo esse processo uma vida de abundância ao lado das pessoas que você ama, que você convive. Há alguns erros que a gente pode realizar, que você pode cometer ao longo do caminho, que isso pode atrapalhar você a alcançar aquilo que você tanto deseja. E é exatamente sobre esses erros que eu vou falar no vídeo hoje. Os 6 erros das pessoas pobres. Fala aí, seu Sem Limite, beleza? Rafael Bold aqui. Queria dizer que estou muito feliz com esse projeto. Esse é o segundo vídeo do canal. Espero que você tenha gostado muito do primeiro. E nesse eu vou falar sobre os 6 erros que as pessoas pobres cometem. E se você de fato entender esses 6 erros e aplicar na sua vida, tenho certeza que vai mudar completamente a sua vida, como assim também mudou a minha. Então antes de começar o vídeo, já deixa o like, já compartilha com as pessoas. Esse vídeo vai estar muito bom mesmo. E sem muita enrolação, vamos começar. Mas antes, eu queria dizer o seguinte, é muito importante ressaltar que quando eu falo pessoas pobres, estou me referindo a pessoas de mentalidade pobre, não necessariamente pessoas que não têm dinheiro. Como eu falei inicialmente, fazendo aquela analogia na maratona, a gente inicia a vida em um determinado quilômetro. Então, as pessoas de mentalidade pobre, elas podem até reiniciar, vamos dizer assim, esse percurso lá na frente, mas se elas durante a jornada mantiverem essa mentalidade, elas vão regredindo. Então é exatamente sobre isso que eu vou falar, beleza? E um outro ponto que é importante ressaltar, que muitos dos conceitos desse vídeo foi tirado do livro Segredos da Mente Milionária, do T. Harv, livro fantástico que, na minha opinião, todo mundo deveria ler. Agora chega de enrolação e vamos para esses 6 erros. E o primeiro erro é: as pessoas pobres acreditam que a raiz do dinheiro é a todo mal, enquanto as pessoas ricas acreditam que a pobreza é a raiz de todo mal. Um dos principais conceitos apresentados pelo autor é o processo de manifestação. O que seria isso? Que todo ser humano ele tem a sua programação. Como se fizesse uma analogia ao computador, seriam os programas instalados nessa máquina. Essa programação, ela gera um input, que seriam os pensamentos, basicamente. E esses pensamentos, eles conduzem a emoções que a gente sente, e basicamente essas emoções conduzem a ações que posteriormente conduzem a resultados. Se você tem resultados ruins, possivelmente é por conta de crenças ruins, que gerou pensamentos ruins, que gerou sentimentos ruins e gerou ações que não te levaram àquilo que você tanto deseja e consequentemente gerou resultados ruins. Então, quando eu trago para vocês que o primeiro erro é as pessoas acreditam, de mentalidade pobre, acreditam que o dinheiro é a raiz de todo mal, quero dizer que essas pessoas acreditam que tudo que está relacionado ao dinheiro é uma coisa ruim. E aí eu faço uma pergunta: como é que essas pessoas de fato vão conseguir prosperar na vida financeiramente, se elas acreditam que o dinheiro é todo mal? Ao contrário das pessoas de mentalidade rica, elas acreditam que a pobreza é a raiz de todo mal. E isso é muito claro, né? Se a gente parar para analisar, nos lugares onde você tem menos recursos, menos disponibilidade de riqueza, são os lugares que têm os maiores problemas. Problemas de infraestruturas, problemas sociais, enfim, de criminalidade, são os problemas existentes por conta de você não ter acesso onde o dinheiro ele possa proporcionar muito dessas coisas. E quando as pessoas acreditam que a raiz de todo dinheiro é mal, elas acreditam, consequentemente, que pessoas que possuem dinheiro são pessoas ruins. E além disso, que dinheiro é sujo e que isso traz coisas ruins. Então, basicamente, se essa é a sua crença que existe em você, tudo que você for fazer vai ser de contra a você não conseguir recursos financeiros, não conseguir acumular riqueza. Por quê? Porque você acredita que se você for uma pessoa que possui muito dinheiro, se for uma pessoa milionária, você vai se tornar uma pessoa ruim, que não tem nada a ver. Porque o dinheiro ele é um grande potencializador. O que seria isso? Se você hoje é uma pessoa boa, quando você tiver dinheiro, você vai ser uma pessoa boa, muito com mais chance de proporcionar oportunidades para outras pessoas. Agora, se você já de fato é uma pessoa de mau caráter, uma pessoa ruim, o que o dinheiro vai fazer é potencializar
essa pessoa que você já é. Então não tem nada a ver que o dinheiro é uma coisa ruim, o dinheiro é todo mal. Muito pelo contrário. É ele que vai proporcionar as coisas boas, toda a segurança, moradia, enfim, todos os benefícios de que todo ser humano precisa, né? Que é se alimentar, e estar em convívio e ter opções. E em cima disso eu gero até uma reflexão. Se a quantidade de dinheiro que você acumula é proporcional à quantidade de pessoas que você ajuda, como que o dinheiro pode ser a raiz de todo mal? Por isso é muito importante a gente quebrar esse erro e de fato mudar essa crença, porque se a gente continuar acreditando nisso, a gente não vai conseguir ter prosperidade na sua vida. Erro 2, gastar mais do que ganha. Pode parecer clichê eu falar isso, né? Gastar mais do que ganha. Com certeza você já deve ter ouvido isso. Mas eu acredito muito que se é clichê é porque de fato é importante. E existe uma grande diferença entre você saber e de fato aplicar na sua vida. Você pode muito bem saber que você deve gastar menos do que você ganha. Mas se você não aplicar isso na prática, os seus resultados serão outros. E fazendo uma pesquisa rápida, segundo a CND, que é a Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, e o CSPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, em 2020, no início do ano, em janeiro de 2020, mais de 61 milhões de pessoas estavam com nome inadimplente no Brasil. Basicamente, mais de 61 milhões de pessoas gastaram mais do que ganham. Descumpriram esse grande erro. Então, por mais que isso seja um grande clichê, ele está muito longe da nossa realidade ainda. Isso, 61 milhões de pessoas, representou um aumento de 4,4% em relação ao ano passado. Então, por mais que a gente venha falando da educação financeira e a educação financeira vem sendo comunicada em diversos canais, e isso vem chegando várias pessoas, ainda tivemos um aumento no número de pessoas endividadas no Brasil. E dentro dos diversos fatores que ocasionaram isso, podemos citar o risco da ruína, que foram as pessoas aportarem todo o seu dinheiro em um negócio e ele não der certo e as pessoas acabarem se endividando. Pessoas que passaram por momentos de dificuldades, principalmente agora que a gente está vivendo na crise, onde ela não consegue pagar e isso acaba também entrando nessas estatísticas. E uma delas que é o consumo em excesso, que basicamente são as pessoas que simplesmente consumiram muito além daquilo que poderiam e acabaram se endividando. E muito parte desse consumo em excesso, ele tem atrelado ao descontrole emocional, né? Que basicamente, quando a gente faz uma aquisição, a gente compra pela nossa emoção e justifica aquela compra usando a nossa razão. E muitas pessoas acabam entrando em dívida por simplesmente ter o descontrole emocional, comprando muito mais aquilo que ela realmente pode pagar. E ainda mais, tem pessoas que fazem um pouquinho além e até mesmo pior. São pessoas que pegam crédito, dinheiro emprestado com outras pessoas para comprarem passivos que hoje ela não tem para conseguir pagar. E acabam aumentando ainda mais a bola de neve, pelo simples fato do descontrole emocional e não conseguir controlar os seus gastos. Muitas vezes essas pessoas não têm clareza do que realmente é importante na vida dela e elas acabam atrelando esse sentimento de compra, esse ato da compra como um sentimento bom, e ela passa a fazer isso para justificar um pouco dos anseios e das dificuldades que ela possui no dia a dia. E para controlar um pouco disso, existe uma técnica muito importante que você pode aplicar na sua vida, que é basicamente o seguinte: são as técnicas das perguntas poderosas. Então, antes de você começar a realizar qualquer compra, é muito importante você se perguntar: realmente eu quero esse produto? Eu quero comprar isso? Eu posso pagar por isso? Ou eu não posso? Tem que ser agora? Eu devo realmente comprar isso? Eu necessito disso? Eu preciso disso? Tá caro? Ou tá barato? Ou tá no preço? Eu posso pagar por isso? Então são perguntas desses tipos que vão fazer que você avalie sim ou não. E para que de fato você avalie essa compra e de fato faça essa compra, todas as respostas referentes a essas perguntas tem que ser no caso sim. Se por acaso uma delas for não, quer dizer que você não deve realizar essa compra nesse momento e deve pensar nisso no futuro. Então é uma técnica simples que você pode usar no seu dia a dia e pode de fato te ajudar a você evitar a realizar gastos indesejados ou até mesmo desejados no momento, mas podem se tornar um problema no futuro. Terceiro erro que pessoas de mentalidade pobre cometem, diferentemente das pessoas de mentalidade rica, que é não ter disciplina. Disciplina basicamente é você realizar aquilo que você deve realizar no momento que você se propôs a fazer.
Simples assim, é você executar aquilo que você precisa ser feito. E é exatamente isso que as pessoas de mentalidade rica fazem. As pessoas de mentalidade rica, quando têm uma disciplina constante ali na sua ação, há um direcionamento certo, elas consequentemente chegam aos resultados que elas tanto desejam. E é o que difere as pessoas de mentalidade pobre e mentalidade rica, é isso. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre pensam muito no curto prazo. Elas acreditam que realizar alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo outro, é o que vai gerar o resultado, mas não é bem assim. Quantas pessoas, por exemplo, já começaram a fazer uma atividade física pensando no emagrecimento, faz 1, 2 semanas, 3 semanas de academia, acham que vão trazer resultado, mas não sabem muito bem que não é assim. É preciso constância, é preciso disciplina, tanto na prática de alimentação, tanto na prática também de atividade física. Usando esse exemplo, fica muito claro que é a diferença. E se a gente levar para o lado também financeiro, é exatamente isso que os ricos fazem. As pessoas ricas, por exemplo, elas têm os hábitos de gastar menos do que ganham, que é o erro anterior que eu comentei. Elas têm os hábitos de constantemente, a disciplina de constantemente investir. Então pegam uma parte dos recursos, investem para que esse dinheiro rende e gere nova rentabilidade no futuro para essas pessoas. Tem a disciplina de comprar ativos do que comprar passivos. Comentei exatamente sobre isso no vídeo passado. Se você ainda não viu esse vídeo, já pode clicar aqui no canto da tela. Ele vai aparecer aqui em cima para você ver esse outro vídeo. Enfim, o que difere exatamente as pessoas de mentalidade pobre e rica é a disciplina. Erro número 4, mentalidade de loteria. Basicamente, as pessoas de mentalidade pobre acreditam que vão mudar a sua vida numa loteria, numa grande coisa, onde vai ter uma grande sorte vai acontecer na vida delas e tudo vai mudar. Elas acreditam fortemente que as coisas do acaso, uma sorte, um fator externo vai fazer com que a vida dela totalmente mude e ela consiga aquilo que ela acredita. Já as pessoas de mentalidade rica não acreditam em nada disso e acreditam que é o trabalho diário, disciplinado, é que vão trazer os resultados a longo prazo. E essa mentalidade de loteria é um erro muito perigoso, pois é um erro onde você pode estar condicionado a acreditar que você só vai conseguir um resultado se você conseguir um acaso esporádico na sua vida. Então você vive uma vida inteira sempre aceitando as coisas, tudo que está acontecendo na sua vida, nada questionando, só simplesmente reclamando do que está acontecendo e não faz nada para mudar. A única coisa que você faz é apostar nessas grandes sortes da vida para que você de fato acerte em uma e você mude, mas sabendo que isso não é sustentável no longo prazo, porque se de fato você acertar, dependendo da forma que você conduzir isso tudo, você pode regredir novamente e você simplesmente perde toda a oportunidade durante toda a sua vida de construir algo que você acredita, de construir algo que você realmente quer. E é exatamente assim que as pessoas de mentalidade rica pensam e elas trabalham em cima disso. Quinto erro, as pessoas de mentalidade pobre, elas param por medo de errar. Já as pessoas de mentalidade rica, elas realizam mesmo com erro. Esse aqui é um dos grandes erros que muitas pessoas cometem. Eu confesso que antes de ler o livro, estudar, me aperfeiçoar, é um dos erros também que eu cometia. Faço uma pergunta simples: quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa por medo? Tenho certeza que você já deve ter pensado em alguma coisa agora. Então é exatamente isso. As pessoas de mentalidade pobre, elas deixam de fazer essas coisas, aquilo que elas tanto desejam, por conta de medo. Já as pessoas de mentalidade rica, não. Elas executam, mesmo tendo aquele medo, elas executam ele e aprendem com os erros e vão crescendo constantemente. Já as pessoas de mentalidade pobre, elas param e elas esperam o medo passar. Que muitas vezes esse medo não passa, pelo contrário. Ele pode até às vezes nem chegar a passar isso algum dia da vida. E as pessoas de mentalidade pobre, elas acabam perdendo essas oportunidades por conta de você não se arriscar, não se colocar uma condição onde você vai se desenvolver. E elas acabam ficando naquela zona de conforto. E exatamente essa zona de conforto que impede ela de prosperar e de crescer. Então mudar essa chave na nossa cabeça é muito importante. Porque se você tem uma coisa aí que você quer muito fazer e você hoje está postergando ou você não está realizando por conta de medo, você está perdendo uma oportunidade da sua vida, onde você poderia estar executando exatamente isso agora, mesmo com medo, mesmo errando, porque no processo você vai aprender. E é uma coisa assim, quando você está na zona de conforto, mais você vai aumentar o seu medo, e esse medo mais vai fazer com que você continue na zona de conforto,
E que você continuando na zona de conforto, menos resultado você vai ter. É como se fosse um ciclo vicioso. E além disso, de você não conseguir resultado, você não consegue prosperar e você também não consegue ser feliz. Você quer muito fazer alguma coisa, mas você não está realizando por conta do seu medo. E muitas vezes esse medo está relacionado a julgamento de outras pessoas ou até mesmo o seu julgamento interno está muito grande em relação a isso. Então meu conselho para você, se você realmente quer fazer uma coisa e está com medo, faça com medo mesmo. Diminua as vozes internas que te impedem de você começar e bloqueie totalmente as vozes externas em relação àquilo que você tanto deseja fazer. Só aceite opiniões de pessoas que realmente querem seu bem e pessoas que querem fazer com que você cresça, pessoas que estão na sua jornada, pessoas que não estão na sua jornada, pessoas que estão só opinando, trazendo mensagens ruins e negativas. Não ouçam elas. Foque naquilo que é pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te engrandecer, pessoas que vão te incentivar e pessoas que vão trazer um feedback, uma melhoria para que você continue desenvolvendo no meio da sua jornada, mesmo com os erros, porque são com os erros que você consegue aprender e consegue se desenvolver. E para sair da zona de conforto, minha dica é que você também se conecte com outras pessoas, busque novos relacionamentos, novos grupos, se comprometa também a realizar novas tarefas. Se coloque numa situação onde você esteja completamente desconfortável, porque é no desconforto que você vai evoluir e crescer. Sexto erro que as pessoas de mentalidade pobre cometem e que atrapalha demais o percurso. Assim, na minha opinião, esse é um dos principais erros também, que é viver de forma passiva. O que seria viver de forma passiva? Viver de forma passiva é simplesmente aceitar as coisas que estão acontecendo na sua vida. É simplesmente viver e tudo que acontece no nosso externo, tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas conduzem, é simplesmente aceito. Ela acha que a vida é assim, que ela cresceu assim, ela nasceu assim e vai morrer assim. É simplesmente aceitar e viver na forma passiva. E é completamente ao contrário da forma que as pessoas de mentalidade rica vivem, que elas vivem diretamente na forma ativa. Elas que conduzem as vidas delas, elas que decidem o que elas querem, elas que fazem aquilo que elas querem, elas que determinam aquilo que é importante na vida dela e que não é. Elas não aceitam as coisas que não são benéficas para elas. Elas simplesmente descartam isso tudo, elas não aceitam, elas impedem que isso entre na sua vida. Então, o principal ponto aqui está na autorresponsabilidade. As pessoas de mentalidade rica, elas possuem a autorresponsabilidade. Elas acreditam que tudo que acontece na vida delas são responsabilidade delas. E elas realizam isso, elas correm atrás disso e elas fazem as coisas acontecerem. Já as pessoas de mentalidade pobre não. Ela simplesmente se prende ali naquilo tudo e não faz nada para realizar, não faz nada para mudar a situação na sua vida. E o pior, as pessoas de mentalidade pobre, elas acreditam que tudo que acontece é por meio das circunstâncias e elas só reclamam disso. Esse é um ponto importante também que eu costumo fazer uma crítica em relação ao nosso sistema educacional. É exatamente nesse nosso sistema de educação que a gente tem hoje, a gente é ensinado a aceitar as coisas como elas são. Muitas vezes, com certeza já deve ter acontecido com você, assim como aconteceu comigo, de você questionar alguma coisa dentro de uma sala de aula, com um professor, e muitas vezes ele não saber qual é a razão disso, não saber explicar, ele simplesmente fala que é assim, assim e vai ser desse jeito e você tem que conduzir em cima disso, como se fosse uma autoridade. Isso acontece às vezes dentro de casa, às vezes a gente não entende muito bem por que está acontecendo tal coisa, por que eu tenho que fazer isso e simplesmente falam, tem que ser assim, você vai fazer desse jeito. A gente é condicionado desde criança, a nossa educação, a nossa formação, a isso. E acaba que muitas vezes a gente simplesmente aceita as coisas que acontecem na nossa vida, mas não é assim. As pessoas de mentalidade rica não vivem dessa forma. E de certa forma, se você quiser prosperar e ter abundância, você tem que passar a conduzir tudo o que acontece na sua vida. A partir de agora, é sua responsabilidade o que acontece na sua vida e de mais ninguém. E você tem que entender que você que precisa agir sobre isso. Mas é muito importante você entender também que existem fatores externos que a gente não controla. E tá tudo bem. Vão acontecer fatores externos que a gente não controla e a gente tudo bem, tem que lidar com isso. Mas o mais importante é você saber como que você vai lidar em relação a esse fator. Porque o fator aconteceu, mas você vai ter uma reação sobre isso. E é essa reação que você controla. E é muito importante você saber fazer a melhor ação. E para você que chegou até aqui, eu preparei mais um erro que também as pessoas de mentalidade pobre realizam, que dificultam demais a elas conseguirem a prosperidade e a mudança, que é não ter acabativa naquilo que realizam. Basicamente, as pessoas de mentalidade rica, elas determinam uma atividade que elas vão realizar
e elas pegam essa atividade e fazem até o fim. Elas de fato concluem essas atividades. Diferente das pessoas de mentalidade pobre, que iniciam uma atividade e não termina, simplesmente para ela e vai iniciar outra, e para ela essa outra e vai iniciar outra, enfim, fica nesse ciclo. E confesso para você que esse é um dos erros graves que de fato impede as pessoas progredirem. Porque pensa assim, você vai iniciar uma atividade, um projeto, enfim, algo que você queira tanto. Ao que você começar essa jornada, muito dependente do projeto que você escolher, ele vai levar um certo tempo para você acabar. O fato de você parar essas atividades no meio do caminho, elas te impedem de você conseguir o verdadeiro resultado que você teria se você continuasse ele até o fim. Por exemplo, se você inicia um projeto, sei lá, um projeto onde você vai montar a sua própria empresa, ou você vai lançar um projeto de vender alguma coisa. No início, ele é muito difícil. Você ainda está começando, está se adaptando, você ainda está ali aprendendo ali como que faz as coisas. E você está aprendendo muito nesse início. Então você tem uma curva de aprendizado no início e possivelmente você vai ter poucos resultados nesse início, até porque você está entendendo como funciona o jogo. Com o passar do tempo e você realmente for buscando conhecimento e for praticando e for aperfeiçoando ali as técnicas, você vai conseguir aumentar seus resultados. E isso leva um certo tempo para você conseguir isso. Já as pessoas de mentalidade pobre, elas acabam parando simplesmente na etapa do aprendizado. E elas não conseguem colher esses resultados. Então elas começam a iniciar várias coisas, param sempre nessas etapas e elas não conseguem progredir e simplesmente param nisso. Então as pessoas de mentalidade rica, elas, ao contrário, elas iniciam, elas passam por essa fase de aprendizado, começam a ter resultados e muitas vezes começam a ter resultados muito extraordinários. Então essa é a principal diferença. E confesso para vocês que esse foi um dos fatores que eu tive que mudar muito na minha vida. Lá no meu passado, muitas vezes eu iniciei projetos ou iniciei até mesmo um estudo, um curso e parei no meio do caminho. E isso impediu para que eu conseguisse de fato os resultados que eu queria alcançar com aquele curso, com aquele projeto. Então é uma dica muito importante. Seja acabativo. Não caia nesse erro de iniciar alguma coisa, iniciar várias coisas e não conseguir concluir. Se você curtiu esse vídeo, peço para que você se inscreva no canal. Quero levar essa mensagem para muito mais pessoas. Espero que você também tenha gostado do vídeo, então deixa seu like aqui, compartilhe com seus amigos. Também estou nas redes sociais, você pode me encontrar no Instagram, @RafaelBold. Me manda uma mensagem lá no direct, vamos conversar, a gente pode trocar uma ideia, fala lá o que você está precisando, que a gente bate esse papo, respondo todas as pessoas pessoalmente. Deixa também aqui nos comentários quais temas de vídeo que você gostaria que fosse abordado aqui no canal, para que esses conteúdos que você indicou possa agregar na sua vida e que de fato a gente possa criar uma comunidade de pessoas aí vivendo sem limite, beleza? Meu nome é Rafael Bold e esse é o canal Sem Limites. Forte abraço!